Boa tarde. Hoje é dia 27 de outubro de 2016. Estou no meu 84º dia de greve de fome e peso 53 quilos. O meu IMC é 19,70. Hoje eu vou falar sobre a ONU. Aqui no Brasil, todo mundo sabe que a ONU existe para defender os interesses dos países ricos. Isso mesmo. Aqui no Brasil, o povo brasileiro sabe disso. O povo brasileiro não é burro, não é idiota, não é ignorante. O povo brasileiro sabe que a ONU existe para defender os interesses dos países ricos. Pois bem, ontem eu fiz um vídeo falando e relatando o esquema de perseguição política à minha pessoa. Escrevi também e postei tudo no blog. Mais ou menos uma hora depois, ou menos até uns 40 minutos depois, a ONU declarou, divulgou que aceitou a petição do Lula. Ou melhor, os advogados do Lula divulgaram que a ONU havia aceito a petição. Lógico, se eles divulgaram naquele momento, é porque eles receberam a resposta naquele momento. Eles não iriam esperar um segundo sequer para divulgar uma coisa daquelas. Não é mesmo? Então, uns 40 minutos depois, uma hora depois de eu ter divulgado o esquema de corrupção à minha pessoa aqui no estado do Rio de Janeiro, foi divulgado na internet e na mídia que a ONU aceitou a petição do Lula. Essa petição nada menos é do que um aval da ONU para o Lula fugir e pedir asilo político a um outro país. Nós, brasileiros, nós sabemos disso. Então, a ONU, com isso, deu aval ao Lula para ele fugir e pedir asilo a outro país. Como eu disse, o povo brasileiro não é burro, não é idiota, não é ignorante. Não adianta tentar enganar a gente. Por que a ONU faria uma coisa dessas? Se eu disse que a ONU existe para defender os interesses dos países ricos. O Brasil não é rico, não é? A ONU fez isso para defender a chanceler alemã Angela Merkel. A ONU deu aval ao Lula para fugir do Brasil e pedir asilo político em outro país para defender o governo alemão. Como assim? O que o Lula tem a ver com a Angela Merkel com o governo alemão? Eu vou explicar. Ontem, eu relatei o esquema de perseguição política à minha pessoa aqui no estado do Rio de Janeiro. Se
a Polícia Federal e o Ministério Público Federal investigarem, vão comprovar que o governador Sérgio Cabral é o mandante da perseguição política aqui dentro do estado do Rio de Janeiro. Mas quem ordenou a perseguição política foi o Palácio do Planalto, ou então presidente Lula. Na época, Lula e Sérgio Cabral eram aliados políticos e havia uma forte aliança PT-PMDB. O Sérgio Cabral não tinha motivo nenhum para mandar perseguir uma cidadã, que nunca foi envolvida em política nem em nenhuma criminalidade. O Sérgio Cabral, na época, aceitou montar esse esquema de perseguição política para destruir a minha vida somente porque era aliado do Lula e porque tinha uma aliança PT-PMDB. Esse foi o motivo. E também porque, deve ter rolado muito, mas muito dinheiro nesse esquema. E o Sérgio Cabral é doido por dinheiro, todo mundo sabe. Bom, tá certo. A ligação do Sérgio Cabral com Lula a gente entende, mas qual é a ligação com a Angela Merkel? Eu sempre disse que a perseguição política foi ordenada pelo governo alemão, pela chanceler alemã Angela Merkel. Eu denuncio isso já há muito tempo. E não é à toa que em 2010 o governo alemão investiu 60 bilhões de dólares no estado do Rio de Janeiro e o Jorge Pisciani, presidente da Alerj, foi o primeiro a abocanhar parte desse dinheiro e fez uma parceria com a mais antiga e tradicional cervejaria alemã. Não foi qualquer cervejaria, não. Foi a mais antiga e tradicional cervejaria alemã. Veio para cá, para o estado do Rio de Janeiro. E começaram a fabricar a Petra Pilsen e colocaram ali o Jorge Pisciani com os alemães, colocaram na propaganda da Petra Pilsen ali as pastilhas da minha cozinha. Os alemães e o Jorge Pisciani criaram uma cerveja chamada Petra Pilsen, colocaram na propaganda as pastilhas da minha cozinha. Aquilo ali seria uma indução ao alcoolismo com o objetivo de me assassinar em um acidente automobilístico. Isso não foi uma coincidência, isso foi uma estratégia do governo alemão. A mando da chanceler alemã Angela Merkel. Por que eu falo a chanceler alemã Angela Merkel? Porque tudo isso começou no governo dela. Quando ela tomou posse. Antes era o Guerra de Schröder, não havia problema nenhum. Quando ela tomou posse, eu comecei a ter problemas. Eu vim para o Brasil e ela veio atrás. E ela ordenou, ela subornou e ordenou, ou exigiu, sei lá o quê, que o governo brasileiro me perseguisse e destruísse a minha vida dentro do meu próprio país. Foi isso que aconteceu. Cabe agora a Polícia Federal e o Ministério Público Federal comprovar que tudo isso é verdade. Em 2008, ela veio para o Brasil e fez parceria com Lula. E em 2008, a perseguição, que era bem velada, bem sutil, se tornou violenta. Eu estava lá em Fortaleza.
Eu era perseguida por policiais nas ruas, dentro de supermercado, começaram a invadir a minha casa, eu comecei a perder todos os empregos, então eu via que tinha alguma coisa de errado. Quando eu comecei a perder os empregos, eu fiquei meio desconfiada. Quando eu comecei a ser perseguida por policiais nas ruas, nas praças e até dentro de supermercado, aí eu vi que tinha alguma coisa de errado. Saí de lá, vim para cá. E quando eu cheguei aqui, no Rio de Janeiro, as coisas começaram a acontecer de novo. Perseguição, as intimidações, e tudo igual, tudo parecido. Aí eu pensei, como pode? Lá é uma coisa, aqui é outra. Lá era o Cid Gomes, aqui é o Sérgio Cabral. Eu fui pesquisar essa história. Qual é a relação que existe entre o Cid Gomes e o Sérgio Cabral? Politicamente nenhuma. Nem do mesmo partido eram. Então eu fui a fundo e vi que a ligação que existia entre o governador do Ceará, Cid Gomes, isso em 2009, e o governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, era o Lula. Era ele a ligação entre os dois, porque o Cid Gomes era um forte aliado político do Lula e o Sérgio Cabral também era um forte aliado político do Lula. E se as coisas que estavam acontecendo aqui no Rio de Janeiro eram as mesmas que aconteciam lá em Fortaleza, significa que havia uma pessoa esquematizando. E essa uma pessoa que esquematizou a perseguição lá em Fortaleza era a mesma pessoa que estava esquematizando a perseguição aqui. Porque eram as mesmas coisas. Então era um cérebro, era uma cabeça pensando. E tinha que ser uma cabeça, um cérebro que estava acima do Sérgio Cabral, acima do Cid Gomes, para dar ordem nos dois. Quem era esta pessoa que estava acima do Sérgio Cabral, acima do Cid Gomes e tinha poder para dar ordem nos dois? Era o Lula. O presidente do Brasil, Lula. Foi assim que eu cheguei à conclusão de que o mandante da perseguição política, a minha pessoa, era o Lula. Porque o Cid Gomes não tinha motivos para me perseguir, o Sérgio Cabral não tinha motivos para me perseguir. Foi dessa forma que eu cheguei a essa conclusão. Eu explico isso no meu blog, na página Início. Eu explico exatamente isso. Quanto à chanceler Angela Merkel, a Polícia Federal vai ter que descobrir, junto com o Ministério Público Federal, por que esse espírito de porco encostou em mim e não desencosta mais. Porque eu nunca fui criminosa, nunca fui terrorista, nunca tive envolvida em nada de crime ou qualquer coisa assim. Nunca tive ligação política, nunca. Então esse encosto da Angela Merkel, porque para mim isso já virou encosto. Grudou e não desgruda mais. Eu vim para o meu país, aí o encosto veio atrás e ordena a perseguição. Cabe então, como eu disse, o Ministério Público Federal e a Polícia Federal descobrir por que esse encosto alemão ordenou a perseguição da minha pessoa dentro do meu próprio país. O Lula, a gente sabe, o motivo é financeiro e também porque eu defendia o controle de natalidade. Tá no blog também. Lula, a gente sabe que eu fiz com a maior das boas intenções para diminuir, acabar com os meninos de rua sem agredir ninguém, de uma forma natural, simplesmente diminuir, fazer o controle de natalidade, planejamento familiar. A minha intenção era essa, mas isso ia contra o Bolsa Família, que é justamente para gerar filhos, para dar votos a ele, né? E assim ele perpetuar no poder. Eu não
havia pensado nisso. Não havia. Eu pensava somente nos meninos de rua. Uma vez que eu via que o Felipe e os amigos do Felipe estavam na rua porque eram crianças que foram geradas sem planejamento familiar. Bom, então é essa a história. Voltando à ONU. E o que a ONU tem a ver com essa história? Bem, se eu ontem eu botei o esquema de perseguição política, a minha pessoa aqui no estado do Rio de Janeiro, se a Polícia Federal investigar, vai chegar ao Sérgio Cabral. Chegando ao Sérgio Cabral, automaticamente chega ao Lula. Se pega o Sérgio Cabral, pega o Lula. E chegando ao Lula, nós vamos descobrir por que a Angela Merkel ordenou a perseguição da minha política dentro do meu próprio país. Chegando ao Lula, ele vai ter que dizer o que foi que aconteceu. Quanto ele ganhou para fazer isso? E por que ela fez isso? Eu não era terrorista, não tinha envolvimento político, nada. Então, voltando à ONU, a ONU ontem, uns 40 minutos, 1 hora, após eu ter posto divulgado o vídeo do esquema de perseguição política, divulgou a nota de que aceitou a petição do Lula. Essa petição dá aval para o Lula fugir do Brasil e pedir asilo em outro país. Isso significa que, se o Lula fugir do Brasil, a Polícia Federal não vai poder pegar ele, se ele pedir asilo a outro país. A Polícia Federal não pegando o Lula, também não vai ter como investigar se a Angela Merkel está envolvida nisso ou não. Porque a Polícia Federal e o Ministério Público só vão poder comprovar o envolvimento da chanceler Angela Merkel nisso tudo se pegar o Lula. Mas se o Lula fugir e pedir asilo em outro país, a Polícia Federal e o Ministério Público não vão pegar o Lula. Com isso, não vão poder comprovar o envolvimento da chanceler Angela Merkel nessa história da perseguição política à minha pessoa. Entenderam? Então, a ONU, ao dar aval para o Lula fugir do Brasil, a ONU está protegendo a chanceler Angela Merkel. Está protegendo a imagem do governo alemão. Foi isso que a ONU fez ontem. E para terminar o vídeo, vou repetir. Aqui no Brasil, todo mundo sabe que a ONU existe para defender os interesses dos países ricos. E mais uma vez está sendo comprovado. A ONU está defendendo os interesses da Alemanha, que é um país rico. Tenham todos uma boa tarde.